2 Reis, no capítulo 4, diga glória a Deus. Se eu tivesse que dar um tema esta mensagem, eu a chamaria de milagres com a porta fechada. Vamos repetir bem forte: milagres com a porta fechada. Mais uma vez, milagres com a porta fechada. Mais uma vez, milagres com a porta fechada. Diga para quem está do seu lado: o milagre não acontece só quando a porta está aberta. Diga para ele. Diga para ele: Deus faz milagre com a porta aberta, mas ele não muda, ele não deixa de ser Deus quando a porta está fechada. Fala para o seu irmão: ele continua sendo Deus mesmo com a porta fechada. Fala para o seu irmão: milagre acontece com a porta aberta, mas Deus não deixa de ser Deus quando a porta está fechada. Pergunta para quem está do seu lado: as portas estão fechadas? Diga para ele assim: não tem problema, Deus vai operar um milagre hoje na sua vida. Deus vai operar um milagre hoje na sua vida. 2 Reis capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. Era a transação comum na época. Se a pessoa estivesse devendo e ela não tivesse condição de pagar, então eles levavam os filhos para serem escravos e a dívida estava sanada, quitada. Versículo de número 2, e Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? O que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem senão uma botija de... Então disse ele: vai e pede emprestados para ti a todos os teus vizinhos, peça vasos, não poucos. Então entra, fecha a porta, entra e fecha sobre ti, sobre os teus filhos. Deita o azeite, coloca o azeite em todos aqueles vasos e separa, coloca à parte o que estiver vazio, os que estiverem cheios. Os que estiverem cheios, presta atenção na leitura, verso 4: então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite, todos aqueles vasos, e separa os que estiverem. Diga para quem está do seu lado: Deus não separa crente vazio, Deus só separa crente cheio. Tem muita gente querendo ser separado, mas Deus não me abençoa, Deus não me separa para a vida de vitória. Diga para o seu irmão: a ordem de Deus é separar quem está cheio de fé, cheio de louvor, cheio de oração, cheio de adoração, cheio de obediência, cheio de fé. Diga para o seu irmão: Deus só separa crente cheio. Deus só separa crente cheio. Onde estão os crentes cheios do Espírito Santo? Diga glória, diga glória, diga glória, diga glória, diga aleluia. Versículo de número 4. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos os vasos que estiver vazio, e você separa os que forem ser cheios. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre ele os filhos lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Verso 6: e sucedeu que cheio que foram todos os vasos, disse ela a seu filho: traz-me ainda mais um vaso. Porém o seu filho respondendo disse: não há mais vaso nenhum. Não há mais vaso? Então o azeite acabou. Então o azeite parou ou o azeite acabou? 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 Diga para o seu irmão assim: o milagre não acaba. Diga para ele: o milagre para quando não tem mais vaso para Deus encher. Quando tiver vasos para Deus encher, o milagre vai continuar, porque o milagre ele não acaba. O milagre só parou porque não tinha mais vaso. Me traz mais um vaso. Ele diz: não tem mais nenhum. Então o azeite parou, o azeite não acabou, o azeite parou, o milagre parou porque não tinha vaso. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: enquanto Deus tiver vaso para usar, o milagre não vai parar. O milagre não vai parar, o milagre não vai parar, o milagre não vai parar, o milagre
fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Vende o azeite e paga a tua dívida. Vende o azeite e paga a tua dívida. A maior vontade de Deus é que você viva uma vida sem dívida, uma vida de paz. Meu irmão, o profeta deu uma ordem: vai, paga a dívida, tu e teus filhos viva do resto. Tu e o teu filho viva do resto. Fecha os teus olhos, permaneça com a sua Bíblia aberta, levanta o seu rosto para o céu, abre a tua boca, começa a dizer glória a Deus, dizer aleluia. Pai, nós te glorificamos pela leitura da tua palavra. O Senhor é Deus da igreja, e nesta hora nós atributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que o Senhor venha mais uma vez trabalhar no nosso meio, operar no nosso meio de uma maneira poderosa. O nosso coração, meu Pai, os nossos corações estão abertos para receber a ministração da tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Está escrito no Salmo 107, no verso 20, que o Senhor enviou a tua palavra e todos que creram foram restaurados, foram abençoados. O Salmo 68 diz que o Senhor liberou a tua palavra e o povo foi livre da perdição. Libera o poder da tua palavra e abençoa a tua igreja, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em o nome de Jesus. Eu gostaria que você apertasse as mãos de 2 ou 3 pessoas, aperta a mão dela e diga para ela assim: Deus vai fazer milagre ainda que as portas estejam fechadas. Deus vai operar milagre ainda que as portas estejam fechadas. Deus vai operar milagre. Só quem crê, aperta a mão de 2 ou 3 pessoas. Só quem crê, diga para ela: Deus vai operar milagre ainda que as portas estejam fechadas. Deus vai operar milagre ainda que as portas estejam fechadas. Deus vai operar milagre ainda que as portas estejam fechadas. Deus vai operar milagre ainda que as portas estejam fechadas. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido pela igreja. Há aqueles que conhecem esse texto de cor e salteado. Não é um texto estranho, não é um texto aquém. Esse texto ele é um tanto conhecido pela igreja. Quantas pregações talvez você já não ouviu a respeito deste milagre operado pelo profeta Eliseu em seu ministério. Mas aqui nós encontramos uma situação difícil, uma situação muito grande. Eu gostaria que neste momento você perguntasse para a pessoa que está do seu lado assim, pergunta para ela assim: você quer viver uma vida de vitória? Pergunta para ela: você quer ter uma vida de vitória? Você quer ter uma vida de bênção? Então acompanhe comigo, acompanhe meu raciocínio. Deus ele tem 3 receitas para todas as pessoas que querem viver uma vida de bênção, uma vida de vitória, aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Presta atenção, a primeira receita de Deus, nós encontramos aqui uma mulher temente a Deus. Nós encontramos aqui uma mulher que temia ao Senhor, uma mulher que o esposo temia ao Senhor, e essa mulher está enfrentando um problema difícil na sua vida. Essa mulher está enfrentando um problema na sua vida, está enfrentando um problema difícil na sua vida. Qual é o problema que essa mulher está enfrentando? Essa mulher fica viúva, o seu marido morre e o seu marido não deixa para ela uma fortuna. O seu marido, quando morre, deixa para essa mulher dívidas para serem pagas. Então essa mulher, não tendo dinheiro para pagar as dívidas, os credores querem levar os seus filhos para serem escravos, para serem servos. Essa mulher não abriu mão dos seus filhos, ela não criou filhos para serem escravos do diabo, ela não criou filhos para serem escravos do inimigo. Então ela não abriu mão das bênçãos que Deus tinha dado para ela. Então a primeira receita de Deus para todas as pessoas que querem ter uma vida de bênção é a seguinte: Deus te abençoou, não abra mão da sua bênção para o diabo. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que o inimigo vai querer tirar a tua bênção, vai querer roubar a tua vitória, vai querer tirar a tua alegria, vai querer roubar a tua paz. Mas diga para quem está do seu lado assim: a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que não devemos abrir mão da nossa bênção. Diga para quem está do seu lado. Aquela mulher diz assim: eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu não vou abrir mão dos meus filhos. A segunda lição que nós aprendemos aqui, diga comigo assim: essa mulher era uma mulher de Deus. Diga comigo: o esposo dela era profeta também. A segunda lição que eu aprendo aqui é que o fato
de nós sermos de Deus não nos priva da possibilidade de passarmos luta. Vamos repetir isso bem forte: o fato de sermos de Deus não nos priva da possibilidade de passarmos por lutas. Essa mulher era de Deus, era o marido era de Deus, era a família era de Deus, mas ela estava enfrentando uma adversidade, uma luta, uma dificuldade muito grande. E eu aprendo a segunda lição, que o fato de nós sermos de Deus não nos priva da possibilidade de enfrentarmos luta, de passarmos por dificuldade. Essa mulher era de Deus, mas estava enfrentando uma grande luta. Pastor, eu não estou entendendo nada. O que o senhor está querendo ensinar? Deus está nos ensinando que o fato de nós sermos crentes, sermos servos, de sermos salvos, estarmos na igreja, não significa que nós vamos viver uma vida sem dificuldades, sem lutas, sem problemas. Agora existe uma coisa linda na vida de todo crente. Você nunca vai chegar numa igreja, vai encontrar a igreja de luto, pastor triste, porque naquela igreja tinha uma mulher usada do ciclo de oração, cheia do Espírito Santo, e ela se suicidou. Você nunca vai ouvir dizer que um crente se suicidou. Ele pode estar passando a luta que for, que ele está com o coração firme no Salmo 30, verso 5, que diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O fato de servirmos a Deus não nos priva da possibilidade de enfrentarmos luta, e nós precisamos entender isso. Tem pessoas que ela está passando por luta, por dificuldade, ela começa a dizer: será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está ouvindo minha oração? Será que eu estou servindo a Deus em vão? Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: Jesus falou que no mundo você teria aflição, mas que não era para você desanimar, porque Ele tinha vencido o mundo e você ia vencer também. Então diga para quem está do seu lado assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e você vai vencer também. Em segundo lugar, eu aprendo que o fato de servirmos a Deus não nos priva da possibilidade de passarmos luta. Você está passando luta, significa que Deus está com você. Você está enfrentando dificuldade, significa que Deus está com você. O fato de você estar passando por luta não significa que Deus não gosta de você, que Deus não está ouvindo sua oração, que Deus te abandonou. Levanta sua mão direita para o céu, diga comigo assim: eu posso estar passando por luta, mas eu sei que Deus está comigo. Vamos dizer isso bem forte: eu posso estar passando por luta, mas eu creio que Deus está comigo. Você já imaginou o que seria de Sadraque, Mesaque e Abednego